qual que é a sua visão sobre o impacto dos grupamentos de operação especiais? Então, quando a gente fala de operações especiais, a gente que eu falo, digo sociedade, né? Uhum. A gente tem uma percepção muito acanhada do que são operações especiais. Nós temos três termos que precisam ser distintos entre eles, né? Que são operações especiais, forças de operações especiais e forças especiais. Operações especiais é a atividade como um todo, né? Envolve todas as atividades de operações especiais realizadas pelas tropas de marinha, de exército e de força aérea. Forças de operações especiais são as unidades. Então eu tenho unidades da marinha, unidades do exército e unidades da força aérea. Na marinha nós temos o grupamento de mergulhadores de combate da Força Naval, que é uma Da unidade Armada? análoga aos SEALs norte-americanos. Nós temos os comandos anfíbios do Corpo de Fuzileiros Navais. No Exército, nós temos o 1º Batalhão de Ações de Comandos, o 1º Batalhão de Forças Especiais e a 3ª Companhia de Forças Especiais, que está alocada na Amazônia. E na Força Aérea, nós temos o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, que é o PARASAR. Né? Então, nós temos aí 6 unidades de referência, né, no Brasil. E forças especiais é um tipo específico de atividade, que desenvolve, sobretudo, ações indiretas. Né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a tipologia das tarefas operativas de operações especiais num segundo momento. Mas, respondendo propriamente a tua pergunta, se eu for falar de operações especiais no Brasil, eu tenho que entender, assim como os americanos entenderam já há muito tempo atrás, que eu não posso falar de operações especiais somente quando essas tropas surgem. Eu tenho que entender todo o contexto passado que levou essas tropas a surgirem no cenário norte-americano, no cenário brasileiro e A no cenário... necessidade delas. Exatamente. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que entender que as operações especiais, elas são atividades vocacionadas para a condução da guerra irregular. E se eu for falar de guerra irregular, sobretudo no Brasil, eu vou me remeter a 1500. Mas o que é uma guerra irregular? A guerra regular é a guerra que confronta Estado contra Estado. Então, são as forças armadas de um Estado confrontando as forças armadas de um outro Estado. É a guerra de atrito. Né? A guerra irregular são tipos de enfrentamentos que envolvem atores armados não estatais. Tá? Então, assim, são as tropas vinculadas a um Estado confrontando atores armados não estatais. E isso denota o envolvimento num contexto de guerra assimétrica, ou seja, tropas que estão atuando em níveis diferentes de força, de emprego. Seria tal como aquela operação que teve aqui em 2011 no Rio de Janeiro? Não. Quando a gente fala de guerra assimétrica, você fala de um componente estatal que tem todo o aparato bélico do Estado, né, suportado economicamente pelo Estado, de um ator armado não estatal, ou seja, ele não tem o suporte do Estado. Necessariamente, obviamente, a capacidade dele é inferior à do ator armado Até em estatal. treinamento e tudo mais. Tudo. Tá? Então, se nós falarmos de guerra assimétrica e de guerra irregular no contexto Brasil, a gente vai voltar lá para 1500. Tá? Quando o navegador português chega na costa brasileira, que estava
coberta por diferentes etnias indígenas, muitas delas agressivas, se confrontando o tempo todo. O navegador português ele chega aqui com 13 caravelas, um efetivo muito pequeno, para confrontar uma quantidade de nativo muito grande. Então, o que ele faz? Ao invés de partir para o confronto, ele parte para a diplomacia. O escambro. Exatamente. Isso é o quê? Operação psicológica. Convencimento. Conquistar corações e mentes, ao invés de partir para o confronto. Essas ações, operações psicológicas, são um tipo de ação indireta, né? Que não necessariamente envolve o confronto. Quando a gente fala de ação direta e ação indireta, é preciso entender que ação direta é ações cinéticas. Você vai para uma operação buscando o confronto com o inimigo. Ação indireta, você se engaja numa operação querendo evitar o encontro com o inimigo. Tá? Então você faz o treinamento, você faz o aconselhamento, você provê o equipamento, você atua como multiplicador de forças. Um exemplo bastante claro, vocês devem ter assistido o filme 12 Heróis, ou lido o livro 12 Heróis. A primeira resposta norte-americana aos ataques de 11 de setembro, a primeira resposta militar, né, é o envio de 2 destacamentos operacionais de forças especiais, o destacamento 555 e o destacamento 595. Cada destacamento desse tem 12 homens. A primeira resposta militar norte-americana são 24 elementos de operações especiais. Qual era o objetivo deles? Chegar no território afegão e conquistar a confiança dos integrantes da Aliança do Norte. Para quê? Para que a Aliança do Norte confrontasse o Talibã e a Al-Qaeda. Como eles faziam isso? Através da diplomacia. Convencendo-os a lutar ao lado dos Estados Unidos na guerra global contra o terror. Isso é uma ação indireta clássica. Então, eles não partem diretamente para o confronto, né? Então, em âmbito Brasil, para que a gente entenda qual é a nossa vocação, a vocação do povo brasileiro para a guerra irregular e, consequentemente, para o desenvolvimento das tropas de operações especiais já no século XX, a gente precisa entender todas as fases históricas que nós passamos e os diferentes tipos de conflitos que tivemos no nosso país, que eminentemente são conflitos de natureza irregular. Conflito de natureza regular que nós tivemos foi a Guerra do Paraguai. Agora, exemplos de conflitos na história. Os quilombos palmarinos, né? Das milícias formada pelos senhores de engenho para poder invadir e dissuadir a iniciativa de formação dos quilombos palmarinos. Foi uma guerra irregular. A guerra de restauração do Rio Grande do Sul foi guerra irregular. A Farroupilha? Não. A guerra de restauração aconteceu antes. A Farroupilha também foi uma guerra irregular. As guerras de independência, Balaiada, Sabinada, todas foram irregulares. Anexação do Acre, guerra irregular. Canudos, guerra irregular. Então você vê que a propensão do nosso povo para a guerra irregular ela é muito grande. E a mais famosa delas é a insurreição pernambucana. Quando as forças brasílicas se juntam para poder expulsar o invasor holandês, tanto da Bahia quanto de Pernambuco. E ali você tem campanhas de guerra irregular mesmo. Para você ter uma ideia da importância desse evento para o nosso país, a gente está falando aí de 1624, 1640, né?
Os Estados Unidos, eles citam a Guerra Franco-Indígena como sendo um marco da guerra irregular dos Estados Unidos. Ali surgem os Rangers. Ali desponta a figura do Major Robert Rogers, que ele que cria os Rangers, né? Os Rangers, para quem não sabe, só é a tropa de operações especiais de ação indireta dos Estados Unidos, né? Hoje é o 75º Regimento Ranger. Nos filmes a gente vê eles capturando os bandidos lá e pegam a recompensa, né? Isso. No filme Falcão Negro em Perigo, nós temos ali 2 unidades retratadas no filme. Uma é o primeiro destacamento de Forças Especiais Delta, a Força Delta, e a outra são os Rangers. Então eles surgem em 1777. Só que veja bem, eles exaltam isso na cultura americana. Só que nós já fizemos isso um século antes, em 1624. Você vê? E a gente nunca não lê isso nos livros de história. Você pouco vê nas publicações das próprias Forças Armadas. Então, nós temos uma história muito rica no que diz respeito aos conflitos irregulares, que nos possibilita entender que essa propensão que nós tivemos, essa formação que nós tivemos, conduzindo ações de natureza irregular, nos deram a condição de, ao longo da história, desenvolver uma doutrina autóctone de operações especiais. Lógico, isso vai acontecer ao longo do tempo. Isso vai se consolidar na segunda metade do século XX, tá? Mas essa construção acontece ao longo do tempo, né? Então, é uma longa jornada até nós chegarmos em 1957, quando surge o primeiro curso de operações especiais, propriamente dito, que é o primeiro curso de operações especiais do Exército. E aí nós vamos, a partir de 57, aí, de maneira sistemática mesmo, pensando operações especiais no âmbito da Força Terrestre, depois da Força Naval e depois da Força Aérea. E do modo como é conhecido hoje. Assim. Sim. Mas é uma história muito longa. Como é o nome do primeiro agrupamento de operações especiais do Exército? Primeira unidade ali. Primeira unidade. Foi o Comandos? Então, o primeiro curso acontece em 1957. É o curso de operações especiais 57/1. Ele começa em dezembro de 57 e termina em junho de 58. Esse curso formou os primeiros 16 operadores de operações especiais do Exército e, por consequência, do Brasil também. Nessa época, nós não tínhamos uma unidade de operações especiais. Essa unidade ela vai ser criada somente em 1983, que é o primeiro batalhão de forças especiais. Então, você vê, de 57 a 83... 26 anos quase. Quanto tempo nós tivemos para poder consolidar essa atividade até que fosse criada uma unidade propriamente dita, né? Mas em 68 nós temos um destacamento de operações especiais, que é um pequeno, né? Não é uma organização militar. Como organização militar mesmo, um batalhão mais robusto, isso vai acontecer somente em 83.